É engraçado, gente, como aquela frase chame-os do que você é e acuse-os do que você faz, ela se repete, ou melhor, ela se cumpre, né? Ela se desenvolve de uma forma claríssima no governo Lula. Criticaram muito Bolsonaro porque diziam que Bolsonaro queria dominar o Estado, Bolsonaro queria interferir nas agências, Bolsonaro queria interferir no Congresso. Olha só o título da matéria. E não é Bolsonaro que nós estamos tendo como presidente agora, hein? Então não dá nem pra... Decreto de Lula gera temor sobre interferência em agência. Pois é. Aos poucos, o governo Lula está criando mecanismos sutis, envolvendo o governo dentro de agências autônomas. Não, é só um conselho, olha, não, o nosso papel do governo aqui é apenas dar pitaco, sugerir. Só que começa assim. Aí daqui a pouco... E esse já é o segundo decreto nesse âmbito. Depois vem o terceiro, vem o quarto. Quando a gente menos esperar, o governo está aboletado dentro de todas as agências. E aí, o princípio da agência, ou melhor, né, a lógica da agência perdeu a sua... Não tem sentido, perde o sentido. Porque a agência, ela é criada para ser independente do governo e para regular determinados setores, para controlar. Imagina só, por exemplo, a Anael, por exemplo. Ela já tem ali, né, pessoas ligadas ao governo. É uma agência de telefonia que, de uma certa forma, o governo tem, né, suas formas de dar pitaco lá. A gente vê isso na Petrobras agora, com, né, a Chambreari, agora, que é a presidente. Lula forçou até quando o Paulo Prats teve que sair. Colocou a Chambreari. Agora ela tá fazendo as coisas de acordo com Lula. Não é à toa que na minha cidade eu fui abastecer a moto essa semana, R$6,50. Eu olhei assim e falei, Jesus amado, eu vou pra casa empurrando a moto pra deixa a ladeira daqui pra minha casa, é ladeira, eu empurro, monto em cima e vou, deixa ela descer da banguela. Menino. Enfim. Né? A gente tem o Banco Central, que só não descambou porque Lula não conseguiu implementar alguma, mas tá brigando pra conseguir. E agora é essa daqui, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que no comentário fixado na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas com o seu comentário ganhando voz. Vamos lá. Decreto publicado nesta quarta-feira, ontem, 21, no Diário Oficial da União, deu mais um passo na estratégia do governo de rever a regulação no país. Mas o contexto da nova medida trouxe temor de que as mudanças possam abrir caminho para a interferência na autonomia das agências reguladoras. O decreto estabeleceu a chamada estratégia Regula Melhor, com o argumento de difundir boas práticas dentro do PROREG, Programa de Fortalecimento de Capacidade Institucional para Gestão e Regulação, instituído por outro decreto de outubro de 2023. Então, pela proposta, um comitê gestor ficará responsável pela implementação das mudanças em várias áreas do governo, não apenas nas agências. Ou seja, em outubro Lula abriu o caminho. Agora, ontem Lula deu o primeiro passo. Bom, vamos lá, né? O texto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na terça-feira 20, mesmo dia em que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, questionou a morosidade da ANEEL, Agência do Setor de Energia Elétrica. Eu errei o nome, gente, eu falei a ANEEL de telefonia, não, é a Anatel de telefonia, a ANEEL é da energia elétrica, né? Ou seja, qual era a bronca? Os caras querem que a ANEEL entre nos eixos de acordo com a vontade deles. Então estavam lá, porque a ANEEL é uma forma de você interferir.
Silveira enviou o ofício para o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, com um tom avaliado como incisivo para os padrões desse tipo de correspondência. Ameaçou intervir na agência, caso a diretoria não conclua a análise de demandas que são avaliadas como importantes para a pasta. Ou seja, a ANEEL tem que estar à disposição do governo, o resto que pois é. Feitosa afirmou ao painel S ponto a ponto da Folha que a agência não é um braço do governo, que os processos são pautados pelos diretores e que são independentes. Bom, por enquanto. A divulgação quase simultânea do decreto e do ofício com ameaça de intervenção foi recebida com preocupação no setor, especialmente porque a investida ocorre num contexto de disputa por influência e cargos em diferente organismo, incluindo a própria ANEEL. Ladeira abaixo, gente. Brasil vai ladeira abaixo. Desde o início do governo Lula III, por exemplo, se ventilou a possibilidade de o TCU, o Tribunal de Contas da União, invalidar a permanência do diretor-geral da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, baseado na tese de que teria extrapolado o tempo máximo de permanência no órgão, que, independentemente do cargo, seria limitado a 5 anos. Outros, no entanto, entendiam que o posto de diretor-geral deveria ser contado em separado. Na decisão teria repercussões sobre outras agências, como a de energia. Em 7 de agosto, o TCU arquivou o caso, afastando o risco de Feitosa perder o cargo na agência. Na ANEEL, também a vaga na diretoria que está em disputa. O diretor Elvio Guerra se aposentou. Ele foi indicado pelo MDB, que reivindica sugerir um novo nome. Olha a briga política aqui, ó. Olha a briga política. Partidos que... Gente, isso não dá certo. Voltamos a um Brasil esculhambado, em que as agências, as instituições, as estatais, tudo são apenas um mero balcão de negócio. E o povo, paga a conta e sustenta a máquina pública inchada. Um dos pontos listados na queixa formal do uma das queixas listadas na queixa formal do MMA, na ANEEL, também toca na questão das indicações. A demora da agência em regulamentar a nova governança da CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A estrutura do organismo foi alterada também por decreto em dezembro do ano passado. Olha aí. Além de reconfigurar a diretoria, a medida criou um conselho. O governo tem a prerrogativa de indicar o presidente e 3 conselheiros, mas depende do crivo da ANEEL para operar oficialmente. Quer dizer, gente, o presidente da República vai indicar o presidente da ANEEL, que é uma agência independente. Aonde está essa independência? No papel, porque na prática o processo está com a relatoria do diretor Ricardo Tille e não avança. Por que será não avança? Porque os caras não querem que esse negócio ande para não dar esse poder ao governo Lula. Os embates entre agências e governos são recorrentes e de longa data no Brasil. Lembra Gerson Kelman, primeiro diretor-geral da ANA, Agência Nacional de Águas, e depois também diretor-geral da ANEEL. Ainda em 2003, logo que Lula assumiu o primeiro mandato, a Casa Civil chegou a redigir um texto que acabava com as agências. Interessante, né? E isso tem como origem conhecido desconforto de integrantes do governo, incluindo do próprio Lula, com a autonomia das agências. Muitos não percebem que a real independência de uma agência garante o contrato de concessão, que ele não será capturado nem pelos consumidores, nem pelos concessionários. Ou pelo governo, que tem horizonte de curto prazo, quando as decisões de investimento na infraestrutura é de longo prazo, explica Kelman, que também é colunista da Folha. Tendo em vista a minha experiência pessoal quando estive nas agências, vejo a reedição da intenção de desidratar essa independência. O governo passou o dia afirmando que a sua proposta com a mudança na regulação é agilizar processos e reduzir custos, aprimorando o arcabouço como um todo. Nesta quarta, o evento em Brasília em que ocorreu o lançamento da estratégia Regula Melhor, Andréa Marciera, secretária de Competitividade Política e Regulatória do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reforçou que não há intenção do governo em atuar contra as agências. Tô sabendo. Acredita? Marciera já havia assinado o artigo no site da Folha em que defende a ampla melhoria regulatória.
Em conversa com a Folha, Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, foi na mesma linha. Haja agência, gente. Agência pra tudo quanto é lado, fala sério. O decreto vem numa linha positiva de melhorar a regulação no escopo amplo. Não quer interferir. Isso aqui é os que apoiam o governo, né? Na regulação. Foi uma coincidência, ó o que eles dizem. Foi uma coincidência o decreto sair junto com essas notícias envolvendo críticas às agências, afirmou. Rapaz, eu me lembrei agora da coincidência da MP, da desoneração também. Foi muita coincidência, né? O Congresso num dia derruba a reoneração, no outro dia o Haddad entra com a MP trazendo de volta a reoneração da Folha. Mas foi coincidência, né? Que o Haddad não sabia que o Congresso tinha derrubado. Avaliando apenas o que está posto na norma, a proposta é uma espécie de carta de boas intenções. E já diz o velho conhecido ditado que de boas intenções o capeta tá lá, a casa dele tá cheia. Enfim. Avaliando apenas o que está posto na norma, a proposta é uma espécie de carta de boas intenções do Executivo. Avalia Giancarlo Melito, sócio da Barcelos Advogados para a área de regulação. Tudo vai depender de como esse comitê gestor vai ser implementado e depois como ele vai agir. Pois é, você falou tudo. Tudo depende, diz ele. O advogado Rodrigo Campos, sócio do Vernalha Pereira para as áreas de infraestrutura e regulação, lembra que o comitê é formado por indicados de órgãos próximos ao núcleo do governo, a AGU, Advocacia Geral da União, CGU, Controladoria Geral da União, Casa Civil, Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Gestão e da Inovação, e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Desenvolvimento e Serviços, que presidirá o comitê. São ministérios palacianos, órgãos próximos ao núcleo do poder e sem ligação direta com as agências de setores regulados, como óleo e gás, transportes, aviação, mineração, o que pode denotar que o governo quer ficar mais próximo desses setores, sem necessariamente intervir, afirma Campos. É preciso olhar como será feita a coordenação, no monitoramento e a avaliação das atividades. Vocês acreditam? Necessárias à implementação da estratégia e como fica a autonomia decisórias das agências, algo que é importante para manter o ambiente de segurança jurídica no país. Esse é o ponto-chave de atenção. Que segurança jurídica? Eu não sei aonde que tá essa, né? Mas tudo bem. Tá aí, gente, né? Devagar e devagarinho. Quando a gente pensar, o grosso já entrou e aí já lascou. Mauro Lobo comentando aqui. Olá, boa tarde, brasileiro do bem. Grande Mauro Lobo, um abraço, meu amigo. PF vai ouvir ex-assessor do TSE responsável por produzir relatórios para Moraes. Olha só. Você vê que interessante. Esse negócio das agências vai virar igual o TSE. O TSE hoje manda na PGR, o STF, né, manda na PGR, manda na Polícia Federal, que eram órgãos independentes, cada um tinha um papel. Mas não, é só isso aqui, não, isso aqui é uma boa intenção. Pois é, meu amigo, negócio de boa intenção lascou, foi tudo. Mauro Lobo, olá, boa tarde, brasileiro do bem. De novo aqui, ele comentou no vídeo. Glenn Greenwald revela inquérito sigiloso contendo erros e contradições de Moraes no uso do TSE. Menino do céu, é o Brasil. Eu tô procurando uma coisa nesse Brasil que não esteja gringolando, viu? Fui, gente. Voltamos daqui a pouco.